O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens os odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrar hoje São João Crisóstomo, bispo contemporâneo de Santo Agostinho. São João Crisóstomo, já quando ainda catecúmeno, quando ainda se preparava para receber o santo batismo, já era alguém considerado entre os seus como um grande orador, isto é, que ele falava muito bem. Já jovem cristão, se sentiu inclinado à vida monástica, entrou para a vida monástica, lá devido aos muitos sacrifícios, às muitas penitências a que ele se submetia, comprometeu a sua saúde. Ele volta então para a sua terra natal, Antioquia, aquela região onde lá nos Atos dos Apóstolos nós ouvimos que lá os cristãos, os seguidores de Cristo, foram chamados pela primeira vez de cristãos. Pois bem, então São João Crisóstomo era de Antioquia. Ele volta para Antioquia, repito, e a sua fama já era grande, porque ele era tido como um grande orador. Daí vem o nome Crisóstomo, boca de ouro, isto é, que ele falava muito bem, que ele ganhava as multidões, ele convencia as multidões. Ele é ordenado diácono para cuidar dos pobres, dos necessitados da igreja, a contragosto, porque ele não se sentia digno disso. Foi ordenado padre, presbítero, sacerdote, e aí se dedicou com mais afinco ainda a ministrar a palavra, a santificação do povo de Deus. E ele, meus santos, ele ganhava a muitos, ele convencia a muitos, mas o seu discurso não era um discurso bonitinho, não. Não é que, como infelizmente hoje em dia se encontra pregadores que falam de uma maneira tão agradável, que todo mundo, mesmo quem não quer se converter, gosta daquele pregador. Isto é, a pessoa ouve aquele pregador e não se sente instigada a mudar de vida. Aquele pregador agrada a muitos, e muitos que o seguem, não obstante, não sigam a Cristo, porque não se submetem aos mandamentos de Cristo. Então isso
é uma boca da desgraça, não é boca de ouro. Um pregador assim é uma desgraça, faz mais mal que bem, porque anestesia as consciências e faz com que as pessoas achem que são católicas, vêm à missa, mas que não precisam se converter. Não, São João Crisóstomo não era assim. Ele era um pregador que partia os corações. Alguém que o ouvia se sentia questionado, convidado a uma mudança de vida, porque a sua pregação era a luz que iluminava as trevas dos corações, de modo que as pessoas começavam a ver as coisas a partir da luz de Deus. Pois bem, então este pregador, este jovem pregador, cresceu em fama, e Constantinopla, a capital do império, ficou sem bispo e queria um bispo, mas não queria qualquer bispo. O imperador, vaidoso como era, queria um grande bispo para a grande cidade de Constantinopla. E aí, como a vaidade cega, ele escolheu São João Crisóstomo, sem saber que aquele pregador, com aquela palavra que ele tinha, não ia dar muito certo naquela cidade tão apegada ao mundanismo, à vida mundana, à vida carnal. Pois bem, então eles sequestram São João Crisóstomo, porque São João Crisóstomo não queria, imagine, ele já não se achava digno do sacerdócio, de ser padre, quanto mais bispo. Então sequestraram, aqui eu estou resumindo a história, apenas para dar um pano de fundo, para que nós entremos no ponto que eu quero desenvolver. Então sequestraram São João Crisóstomo, ordenaram-no bispo, e ele então começa a exercer o seu ministério em Constantinopla. Meus irmãos, quando nós ouvimos a primeira leitura de hoje, nós podemos imaginar o conteúdo da pregação de São João Crisóstomo. São Paulo, aqui na primeira leitura, na carta aos Colossenses, ele diz assim: esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. Imagine o que é ouvir isso. Quem se esforça por alcançar as coisas da terra, uma alma mundana. Esse termo pode significar uma pessoa que não necessariamente, não é que sempre isso signifique, tá? Mas pode significar uma pessoa que não necessariamente busque coisas pecaminosas, mas ela só se preocupa com as coisas daqui de baixo, com as coisas da terra. Então, vem São Paulo e diz: esforçai-vos pelas coisas do alto. Constantinopla era uma cidade assim, principalmente a corte. E a corte não era apenas mundana, mas era carnal. Isto é, não apenas se ocupava principalmente com as coisas deste mundo, com a beleza, com o conforto, com a saúde, com a fama, com o poder de influência de uns contra os outros, de alcançar cargos, empregos cada vez melhores, mas até também numa vida carnal em que se fomentava o vício, o pecado, em que não se combatia o vício e o pecado. Então vem São João Crisóstomo com a pregação semelhante a essa aqui de São Paulo e diz: pois vós morrestes, e a vossa vida, a verdadeira vida, está escondida em Cristo. A verdadeira vida não é essa. Aqui nós estamos de passagem para alcançar o céu. Meus irmãos, eu repito, pense em alguém que quer desesperadamente ser feliz a todo custo. Aqui, ouvir uma palavra dessa é um balde de água fria, é um tapa na cara, é uma ofensa até. A pessoa diz: eu quero ser feliz a todo custo, e vem o pregador e diz: vós morrestes, e a vossa vida, a verdadeira vida, está escondida em Cristo. A nossa promessa de felicidade e realização não é para este mundo,
Isso não significa que nós seremos infelizes neste mundo. Isso significa de que a nossa felicidade neste mundo consistirá em estarmos crescendo para alcançar a felicidade do céu. Então, continua São Paulo: portanto, fazei morrer o que pertence à terra: imoralidade, impureza, paixão, maus desejos, cobiça, que é idolatria. Tais coisas provocam a ira de Deus. Abandonai tudo isso: ira, irritação, maldade, blasfêmia, palavras indecentes. Não mintais uns aos outros. Vocês podem imaginar agora esta pregação na boca de São João Crisóstomo, na corte, onde tudo isso era muito fomentado. O ambiente de corte é sempre um ambiente insalubre espiritualmente falando, um ambiente doentio espiritualmente falando. E aí, meus irmãos, quando São João Crisóstomo começou a falar a respeito da pobreza, de que devemos ser desapegados, a respeito da verdadeira beleza, que não consiste nos brincos, perfumes, maquiagens e modelos de cabelo, mas numa alma verdadeiramente virtuosa. Então imagine a corte, os homens e mulheres, que a verdadeira riqueza é aquela que nos faz acumular tesouros no céu e não aqui na terra. Os homens e mulheres da corte, inclusive o imperador e a imperatriz, começaram a ouvir aquilo e se sentir incomodados. Fizeram então um falso, na minha cabeça já vendo o projeto, um falso, perdi a palavra, e o condenaram, não é projeto que eu quero dizer, um processo, montaram um falso processo contra ele. Ele foi condenado e deposto, o depuseram da sua cátedra, ele foi expulso da sua diocese. Não tiveram coragem de matá-lo, porque afinal de contas, ele era o boca de ouro. As multidões, os cristãos de Constantinopla, por mais mundanizados que fossem, viam que aquele homem, que aquele bispo era um homem de Deus. Então, a corte se revoltou, ele foi exilado, ele voltou, mas depois ele foi de vez, enfim, mas ele foi deposto. E como não tinham coragem de matá-lo, fizeram uma deposição tão longa e lenta, que mataram o bispo de cansaço. Nós poderíamos hoje, poderíamos aqui, é uma maneira poética que eu estou dizendo, né? Nós poderíamos usar vermelho, porque é verdade, ele não é mártir, mas ele perdeu a sua vida por causa de Cristo. Ele é um Macarios, ele é um bem-aventurado, como nós ouvimos no Evangelho de hoje. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Aquele bispo morreu daquela maneira tão lentamente cruel, porque ele foi fiel ao Evangelho de Cristo, porque ele não foi um pregador politicamente correto. Meus irmãos, é muito triste. Nós abrimos as redes sociais, nós vamos às igrejas que pelo menos aqui no Brasil, não estão, aqui no Mato Grosso, graças a Deus, bem cheias, mas no Brasil em geral, não estão tão cheias quanto aqui no Mato Grosso, mas não estão vazias, como na Europa, não. Mas a gente vê o quanto os pregadores estão aproveitando mal o espaço e a oportunidade que ainda lhes é oferecido, pregando amenidades, pregando bobagens e até mesmo às vezes pregando contra o Evangelho de Cristo, porque com medo de ser politicamente incorreto,
com medo de desagradar a assembleia. Mas São João Crisóstomo era servo de Cristo, ele queria agradar a Cristo, e ele pregava aquilo que era da vontade de Cristo e não da vontade dos homens. Então, a vida de São João Crisóstomo deve ser um luminar, deve iluminar a nossa vida, para que nós pregadores nos perguntemos: eu tenho sido fiel ao Evangelho de Cristo? Eu estou disposto a, por causa de Cristo, ser odiado, expulso, insultado, amaldiçoado, perseguido, perder seguidores? Sim, para muitos aqui, para alguns aqui, pode parecer uma bobagem, mas infelizmente a mediocridade chegou a tal ponto que muitos cristãos, muitos pregadores, deixam de pregar a verdade, não porque serão mortos, como acontecia há alguns séculos, mas porque vão perder seguidores na internet. Imagine o grau de frivolidade, de mediocridade, de superficialidade, para não perder seguidores na internet. A pessoa prefere não tocar em pontos caros, essenciais, cruciais da fé cristã. Por quê? Porque as plataformas não se agradam quando estes temas são tratados, porque muitos seguidores que são light vão dar dislike, vão desgostar daquelas palavras, porque as pessoas, os paroquianos, vão deixar de devolver o dízimo. Sem viver na riqueza e na pobreza de São Paulo, pelo amor de Deus, não podemos, então, não podemos nos deixar guiar por isso. São João Crisóstomo, então, por fidelidade a Cristo, sabendo o que poderia lhe acontecer, como aconteceu, foi expulso. E imagine, meus santos, uma viagem longa de semanas, meses, numa carruagem não acolchoada. Experimente viajar num ônibus sem nenhum estofado. Você vai viajar, você quer um ônibus leito, que a poltrona recline, né? E que o ônibus tenha um sistema de amortecimento, para que você não vá sacolejando a viagem inteira pelas estradas esburacadas. Pois bem, a carruagem na qual ele estava preso, nada disso tinha. E quando era quente, era escaldante, e quando era frio, era congelante. E estava lá aquele velho bispo, sem paradas, para ir ao banheiro quando ele quisesse, para comer e descansar. Então é claro que um bispo relativamente jovem, mas numa situação dessa maneira, chegou à morte rapidamente, e com 60 anos, São João Crisóstomo morre. Não foi diretamente martirizado, mas perdeu a sua vida por causa de Cristo. E não foi martirizado pelos pagãos, mas martirizado pelos cristãos. Quando Santo Inácio de Antioquia foi martirizado pelos pagãos. Quando São Policarpo foi martirizado pelos pagãos. Quando Santa Inês foi martirizada pelos pagãos. Mas São João Crisóstomo foi perseguido e morto por aqueles que deveriam amar Cristo e seguir a sua vontade. Pois bem, meus irmãos, então hoje, neste dia, no dia de São João Crisóstomo, nós queremos rezar, pedir a Deus que conceda a todos os cristãos, mas de uma maneira particular, a todos os padres e bispos, a todos os sacerdotes, porque nós estamos falando a respeito de um sacerdote, São João Crisóstomo, que conceda a todos nós esta parresia, esta coragem, esta vontade de agradar a Deus, de ser fiel a Deus, mesmo que politicamente incorreto. Nós estamos vendo ontem o Supremo Tribunal
federal, o STF, ele resolveu pautar, né, a votação da liberação, da não criminalização do aborto até a 12ª semana. Meus irmãos, nós vemos isso e nós nos perguntamos o que estamos fazendo, isso todos os cristãos, todos os católicos, o que estamos fazendo para que a legalização do aborto seja rejeitada, não aconteça no nosso país, para que esta desgraça não aconteça a nós. Então, quer dizer, precisamos lutar em todas as frentes que nos forem lícitas. Então iremos lutar no campo espiritual, rezar, oferecer alguma penitência, fazer orações, atos de caridade, pedindo a intervenção de Deus, pedindo que Nossa Senhora envie os seus anjos, porque sem sombra de dúvidas é uma luta contra os espíritos do mal, porque eu nunca vi uma pauta tão ideologizada, tão desejada pelos grandes do mundo, e aqui, pelo menos aqui no nosso país, tão amplamente rejeitada. O brasileiro é contra. O brasileiro é tão contra a legalização do aborto, que o Congresso Nacional é contra. Não muitos, pelo menos, não por virtude, mas porque eles sabem que o povo brasileiro não é a favor. Então o que é que faz o STF? Ativismo judiciário. Eles resolvem, por uma via não democrática, que não lhes compete, fazer aquilo que é o interesse dos grandes do mundo e um terrível interesse espiritual, o interesse satânico. Eu não tenho dúvidas de que há aqui uma luta espiritual. Então, assim, devemos entrar em contato com os nossos congressistas, senadores e deputados federais. Devemos fazer um griteiro nas mídias sociais, naquilo que nos for possível. Mas devemos rezar e pedir a Nossa Senhora que envie os seus anjos para este combate espiritual, pedir a Nossa Senhora que esmague a cabeça de Satanás, porque não é suficiente que nós digamos assim: ah, padre, mas o que importa é que os católicos, que os cristãos não abortem. Pronto, quem não quiser abortar, não aborta. Meu santinho, esse raciocínio é totalmente inadequado. Imagine aqui que eu estou passando pela rua e encontro um jovem espancando a sua avó, e eu digo assim: ah não, eu não espanco a minha avó. Se ele quer espancar a avó dele, paciência, eu não faço isso. Percebe a imbecilidade? Desculpe, mas a imbecilidade desse raciocínio, e que às vezes sai da boca de pessoas ilustres, mas é um argumento imbecil. A covardia é tanta que leva à imbecilidade. Como assim? Como é que eu estou na rua e vejo um adulto espancando uma criança? É o pai que está espancando, jogando-a no chão, dando-lhe pedradas, e eu digo: não é meu filho, eu não faço isso com meu filho. Mas se ele quer espancar e apedrejar o filho dele, paciência. É claro que não, né? É claro que eu vou intervir e defender aquele inocente. A pergunta é: quem é que estará disposto a defender os inocentes nos ventres de suas mães? O aborto, meus santos, não é apenas um pecado, um crime, mas é um crime horrendo, porque contra uma criança indefesa, que não tem como se proteger. Então nós precisamos, como cristãos, nós precisamos levantar essa bandeira por amor a Cristo, mesmo sabendo que talvez haja represálias contra nós, porque nós sabemos que este é mais um passo que tem como objetivo o quê? A legalização, a legitimação, perdi a palavra, a descriminalização, olha, é a outra que eu não queria usar, porque a não criminalização do aborto, em todo estágio. Então agora, é na 12ª semana,
amanhã em qualquer situação. Hoje é a legalização do aborto, amanhã da eutanásia. Isto é uma relativização do valor da vida. É fincar na nossa nação a cultura de morte. Então nós precisamos, meus santos, fazer alguma coisa. Pedir a Deus que por misericórdia não permita que esta desgraça se instale no nosso país. Ou que, se isto se instalar, que nós tenhamos feito o máximo possível para que isso não acontecesse, que nós tenhamos feito a nossa parte. Então vamos lá, você que tem possibilidade de entrar em contato com os seus representantes políticos, por meio de telefone, e-mail, mas todos nós podemos também rezar, todos nós podemos também, pelas mídias sociais, fazer a nossa parte, divulgar, para deixar claramente que está havendo um ativismo judiciário, porque o brasileiro formado pela doutrina cristã é totalmente contra a esse massacre, a essa crueldade, a esta sentença de morte para com as crianças dentro dos ventres de suas mães. Então convido meus santos a terminar esta homilia fazendo, sentados mesmo, fazendo esta oração da Augusta Rainha dos Céus, mas pedindo que vocês façam constantemente, quem sabe 3 vezes ao dia, pedindo a Nossa Senhora pela nossa nação, pedindo a intercessão da Augusta Rainha dos Céus, de Nossa Senhora Aparecida, que livre o nosso país desta desgraça, que isso não nos aconteça, porque sem sombra de dúvidas, se isso acontecer, será uma brecha para a ação do inimigo, para uma maior ação do inimigo no nosso país. Por quê? Porque esta desgraça se instalará na nossa nação. Então convido a todos a fazerem mais oração, algumas penitências, pedindo a Nossa Senhora que ela nos proteja com o seu manto, que ela nos proteja, que ela afaste o diabo e os seus demônios com o seu olhar, que ela não permita que isso venha acontecer na nossa nação. Augusta Rainha dos Céus, soberana mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, enviai vossas legiões celestes, para que sob vossas ordens e por vosso poder, elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência, lançando-os no abismo. Quem é como Deus, ó Mãe de bondade e ternura? Vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os vossos santos anjos para nos defenderem e repeli para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém.